Vocês vêm ouvindo aí, não é, sobre a regulamentação da terceirização. Uns são favoráveis à medida, outros contrários. São aí 10 anos de debates e controvérsias. Uns dizem que a terceirização ela protege os trabalhadores e traz segurança jurídica aos contratos firmados entre trabalhadores e empresas. Pela nova lei, as empresas poderão contratar trabalhadores terceirizados para exercer qualquer função. Atualmente, essas contratações elas só podem ser feitas para a chamada atividade meio e são proibidas para a atividade fim, ou seja, uma escola ela pode contratar faxineiros e seguranças, mas não pode contratar professores terceirizados. A partir da nova lei, essa limitação ela não existirá mais. Outros, eles acreditam que a terceirização ela precariza as relações de trabalho e é responsável pelos maiores índices de acidentes de trabalho no Brasil. E nós convidamos o procurador do Ministério Público do Trabalho, cuja função é atuar aí na defesa dos direitos coletivos e individuais na área trabalhista. Nós vamos conversar com o procurador do Trabalho, Irã Sebastião Meneghelli Filho. Ele é titular em Mato Grosso do Sul da Coordenadoria Nacional de Combate às Fraudes na Relação de Trabalho do Ministério Público do Trabalho. Doutor Irã, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Na verdade, com a terceirização, o que é que muda? E com essa mudança, o trabalhador será penalizado? Bom dia, Marcos. Esse projeto de terceirização amplia as possibilidades de terceirização no país. Como você bem disse, ela restringe. Hoje, o que hoje é permitido é a terceirização na atividade meio da empresa. A partir da aprovação desse projeto, será possível terceirizar toda e qualquer atividade de uma empresa. E o Ministério Público do Trabalho acredita que com essa ampliação da terceirização, o trabalhador vai ser prejudicado. Agora, não havendo a ampliação, o Ministério Público, qual é a posição do Ministério Público, no caso, por exemplo, da terceirização na atividade meio? Então, a atividade meio, ela vem sendo regulamentada hoje, ela não é por lei, ela é jurisprudencial a interpretação de que é possível terceirizar na atividade meio. O TST tem uma súmula, que é a 331, então é ela que orienta hoje a possibilidade de terceirização na área meio, né? Era necessário um projeto de lei, uma lei para regulamentar a terceirização? Acredito que sim. O problema é que essa lei que vem regulamentar a terceirização, ela não regulamenta a terceirização como ela está na atividade meio. Ela amplia de uma forma sem medidas a possibilidade de terceirização nas empresas. Então, com isso, você traz consequências nefastas ao trabalhador, ao nosso ver. Agora, doutor, alguns afirmam que com essa mudança não é possível abrir portas para os jovens em seu primeiro emprego. Nós podemos afirmar isso? Não, eu não acredito nisso, porque os empregos eles não existem por si só, né? Uma vaga de trabalho, ela existe porque há uma demanda de trabalho, né? Uma vez que, se você não possibilita a terceirização, se você não possibilitar a terceirização naquela vaga de trabalho, quem vai contratar é diretamente o empregador, né? Aquele que dirige a atividade, aquele que tem a finalidade do negócio, né? O que a terceirização projeto está fazendo? Hoje você tem uma empresa com uma determinada finalidade social, ela tem um determinado fim econômico. Com a terceirização, essa empresa, a CLT hoje diz, aquele que dirige aquela atividade para aquele fim econômico, ela tem que contratar diretamente seus trabalhadores. Com a terceirização, ela passa a não ter que contratar mais diretamente. Ela contrata uma outra empresa para fazer aquilo para ela. Né? Então, a mudança estrutural que o projeto faz na CLT, ele não acaba com direitos previstos na CLT. Ele mexe em pontos, eu diria, da espinha dorsal da nossa legislação trabalhista. Porque hoje a CLT ela parte do princípio que o empregador é aquele que dirige a atividade, é aquele que tem um fim econômico, o empregador é a empresa que quer atingir um fim econômico. Como você disse, uma escola, eu sou dono de uma escola. O empregador é aquele que a finalidade o contrato social daquela escola é educar, né? Sim. Então o negócio dele é educar. Ele contrata os professores porque o fim dele
é de educar. Quem educa é o professor, a finalidade fim dele é educar. A CLT hoje, da forma como está, diz, aquele que, nesta atividade de educar, quem tem que contratar é o dono do negócio. Uhum. Com a terceirização, essa terceirização sem limites, eu passo a poder contratar uma outra empresa para tocar um negócio para mim. Então eu posso abrir uma empresa e dizer, olha, eu tenho 100 professores no meu quadro de funcionários e quero terceirizar para as escolas que têm essa necessidade. A escola procura a minha empresa para terceirizar o serviço de professor e não ela que vai contratar diretamente. Exato. Com esse projeto é possível você só ter a estrutura do negócio. Você só ter a estrutura física. E um cadastro com 100 profissionais da área de educação que eu posso você não transferir. precisa ter nenhum empregado teu. Você só tem um negócio, você passa a ser só ter o capital ali empregado. Você não precisa mais ter nenhum empregado teu com essa terceirização sem limites. Esse é um ponto que mexe as pessoas. Eu tenho visto assim, não, os trabalhadores passaram a não ser mais seletistas. Eles continuam sendo seletistas, mas em vez de ter um vínculo com o empregador, com o dono do negócio, eles passam a ter um vínculo com uma outra empresa. Eles perdem o vínculo direto com o dono do negócio. Isso despersonaliza aquele empregador que toca um negócio, Uhum. enfraquece a força dos trabalhadores comum, porque não precisa ser uma empresa só terceirizada. Eu posso ter 10 empresas nessa escola. Vamos colocar hoje um exemplo. O que é hoje uma terceirização que já acontece na atividade fim? Que, por força de uma interpretação jurisprudencial da CLT também, ela já acontece na construção civil. Hoje você pode ver o futuro, eu acho que a gente pode ver dentro da construção civil. Certo. Hoje, se você entra num canteiro de obras de uma grande empresa, você vê lá 30, 40 empresas trabalhando. Numa grande empresa, todas terceirizadas. Um grande exemplo é a empresa concessionária da BR-163, né? Que são enorme o número de empresas terceirizadas. Exato. Vamos pegar assim, essas obras aqui dentro da cidade, da Minha Casa Minha Vida, essas obras dentro da cidade. Eu já fiz inspeções em canteiros de obras. Eu estou dando esse exemplo porque eles acontecem na atividade fim. Então você chega lá e entra num canteiro de obras desse e você vê o empresário, o empresário terceirizado fazendo o reboco. Ele está fazendo o assentamento de piso e você vê que ele você pergunta, para quem que você trabalha? Eu trabalho para mim mesmo, eu sou o dono da empresa. Essa é a terceirização que está acontecendo dentro da construção civil. E eu acho que essa é a terceirização que vai acontecer dentro das grandes empresas. E você fala, mas são empresas pequenininhas. Não, são grandes empresas. A primeira, a segunda, a terceira maiores construtoras do Brasil dentro desse programa de Minha Casa Minha Vida. Acontece. Quando a gente vai ver em termos de reflexo na segurança, por exemplo, em obras da construção civil, tem um grande problema de segurança. A grande maioria dos acidentes de trabalho que acontecem, elas acontecem com terceirizados. Porque eles precisam, a forma é como eles trabalham com contratos muito restritos, assim, eles não podem gastar com segurança. Eles não podem, o limite, a margem de lucro deles é muito pequena, né, do terceirizado, da empresa terceirizada. Né? E aí se economiza em tudo, em equipamentos de segurança, em regras de segurança, em custos de segurança. Então você acaba tendo um reflexo muito grande da terceirização na própria segurança do trabalhador. Não é só no salário, porque os salários... Eu digo assim, a terceirização, a ideia dela era de especializar. Por que se criou a terceirização? Eu sou uma empresa de limpeza. Aí eu pego e presto esse serviço terceirizado a uma outra empresa que é por exemplo, uma construtora. Eu falo, bom, eu não sou especialista naquilo, então eu contrato uma empresa de limpeza para fazer a limpeza dentro do meu negócio. Ok.
ou mesmo dentro da construção civil, por exemplo, eu sou uma empresa especialista, eu sou um especialista em fundações de alta complexidade. Certo. E eu não tenho um especialista naquilo dentro da minha empresa, eu terceirizo essa parte. Essa ideia da terceirização, ela é de super especializar, fazer melhor do que eu sei, né? Porque não é meu negócio, né? Aí quando a terceirização ela passou a ser vista num determinado momento como corte de custo, eu vou baixar meus custos. Então hoje o que você acha na verdade? Você acha um monte de empresa que terceiriza tudo, você acha o que quiser lá na empresa. A empresa é de terceirização. Eu não sou uma empresa de especialista em fundações, eu não sou uma empresa especialista em limpeza, eu sou uma empresa especialista em terceirizar. É como se fossem as antigas cooperativas de trabalho, né? Mais ou menos nesse... A ideia é a mesma, é baixar custos, né? Porque com as cooperativas você baixava custos, quando as cooperativas trabalham, a grande empresa baixava custos, né? E aí o Ministério Público veio combatendo essas fraudes, e aí elas acabaram, as pseudo-cooperativas acabaram falecendo, né? Agora o problema é que esse projeto ele vem com um amparo legal. As cooperativas elas eram montadas de uma determinada maneira que eram fraudulentas, porque não obedeciam aqueles princípios cooperativos e tal. E nós acreditamos que essa terceirização sem limite ela vai impor o padrão chinês aqui no Brasil. É o padrão China de trabalho. Nós vamos baixar salários, porque se você quisesse realmente garantir os direitos dos trabalhadores, como que você iria... esse projeto de lei teria que primeiro garantir isonomia salarial entre o trabalhador da empresa que terceiriza e o terceirizado, para o mesmo cargo e função. Por exemplo, eu sou um metalúrgico da General Motors, por exemplo. Eu sou contratado diretamente pela GM. Tá, eu ganho, meu salário é X. O projeto de lei, se quisesse garantir direitos, tinha que garantir o mesmo salário de um metalúrgico naquela função, contratado pela General Motors, estou te dando um exemplo, ou pela terceirizada. E a terceirizada. Pronto. Então, se eu quero garantir direitos, eu vou garantir isonomia salarial. O terceirizado vai ganhar a mesma coisa que um funcionário direto. Segundo ponto, ele teria direitos a todos os benefícios que um trabalhador direto teria, os benefícios indiretos ali, plano de saúde, o tipo de alimentação nos mesmos valores, etc. Então, ok. As mesmas garantias em termos de segurança, os direitos de associação sindical, porque outro ponto que o projeto faz, que quebra a espinha dorsal da CLT, a CLT em termos sindicais. A CLT, ela trabalha com o conceito de categoria e da atividade preponderante da empresa. O que quer dizer isso? Eu sou uma empresa de metalurgia. Os meus trabalhadores são filiados ao sindicato de metalúrgicos. Obrigatoriamente, eles são filiados, não. Eles são pertencentes à categoria dos trabalhadores dos sindicatos metalúrgicos. Eles podem se filiar ou não ao sindicato, mas são pertencentes àquela categoria. A convenção coletiva, o acordo coletivo, todo vai trabalhar em cima dos sindicatos metalúrgicos, se eu sou trabalhador de uma empresa da área de metalurgia. O projeto de lei, ele diz que no caso do terceirizado, o que importa não é a atividade preponderante da empresa, é a função do trabalhador individualmente. Então, dentro de uma empresa, por exemplo, se eu dentro de uma empresa de metalurgia, eu sou um secretário, eu não sou do sindicato de metalúrgicos. Quem vai me representar lá é o sindicato que representa os secretários. Se eu sou um escriturário, é um outro sindicato que representa. E isso muda em que? A partir do momento que você vai fazer um acordo coletivo, por exemplo, com a empresa, ela passa a ter ela tem dentro dos trabalhadores diretos dela, quem representa é o sindicato lá, nesse meu exemplo, o sindicato dos metalúrgicos. Os terceirizados são diversos sindicatos. Aí você tem dentro de uma empresa, o meu sindicato que me representa é o sindicato dos comerciários, o meu é o outro,
Então, você perde força dentro do conjunto. Os trabalhadores, eles passam a ter eles não passam a ter mais uma unidade dentro de uma empresa, eles passam a ser, fica difusa a coisa. Então, você passa a ter diversos sindicatos representando, às vezes, só um trabalhador dentro daquela empresa. Vamos supor que só tenha um secretário lá, entendeu? Isso, ela enfraquece o poder de negociação do sindicato. Como que você vai fazer o grande poder, em última instância, o que o trabalhador pode fazer para garantir seus direitos, né? Greve. Quem convoca a greve, quem organiza a greve é sindicato. Aí então você tem que organizar vários sindicatos para conseguir fazer uma greve dentro de uma empresa. Por exemplo. Então esse outro ponto, o projeto quebra um outro ponto, eu diria, de espinha dorsal da CLT. Ele não acaba com direitos. Acabou o direito ao fundo de garantia? Não. Acabou o direito ao salário mínimo? Não. Ele acabou o direito a férias? Não. Ele não acabou. Mas o que vai acontecer com o decorrer do tempo é que os salários vão se distanciar. O salário do empregado direto para o terceirizado, eles vão se distanciar, porque se enfraquece negociação coletiva. Os direitos indiretos do trabalhador terceirizado vão se distanciar. E isso, com o passar do tempo, vai reduzir custos, efetivamente, numa empresa. A lógica da terceirização, quando se fala, a terceirização, ela é triangular, né? A empresa A terceiriza para a empresa B o trabalhador C. Por que a empresa A não paga direto? Como que fica mais econômico essa equação se eu tenho que pagar uma taxa para a empresa que terceiriza, a que fornece mão de obra? Então, não fica mais barato, matematicamente, não fica mais barato eu pagar direto o trabalhador? Se ela não retirasse, alguém paga essa conta. Se ela não retirasse nenhum direito, não tirasse, alguém está pagando essa conta. Que a empresa A que terceiriza está ganhando dinheiro porque está reduzindo o custo. A B está ganhando dinheiro porque está fornecendo o trabalhador e ganhando valor agregado em cima disso. O C é o trabalhador. Tá? A ganha dinheiro, B ganha dinheiro. Quem que está pagando essa conta? É o trabalhador. Essas duas empresas, se estão lucrando, alguém está pagando essa coisa. Então você está ganhando como? Com redução de salários, com redução de direitos. Isso não vai acontecer de um momento para outro. Eu não estou tirando o fundo de garantia, mas se eu tenho um salário menor, eu vou pagar fundo de garantia em cima do salário menor. Eu não estou tirando 13º, mas se eu tiver um salário menor, eu vou tirar 13º, eu vou pagar um 13º menor.